Amém, amém, né? Eu não poderia deixar, né, de trazer a palavra do Senhor, onde Pátria ali me chamou, né, para estar trazendo algo, né, já que domingo também é Dia das Mães, e veio ao meu coração, né, esse versículo, né, lá em 1 Samuel, né, nessa serva do Senhor chamada Ana, né? Como falar de mãe, não se lembrar de Ana, não é verdade? Então eu agradeço a oportunidade que o Senhor está me dando, porque é uma honra, né, trazer a palavra do Senhor. Então vamos lá, eu não vou me demorar, vou tentar ser bem objetiva, porque eu sei que live é uma coisa bem rápida, a gente só tem 1 horinha, e a irmã Aline ainda vai estar falando algo também aos nossos corações. Amém, amada? Só vou querer eu vou querer orar rapidinho, porque entregar ao Senhor, né? Que Deus venha colocar a palavra na minha boca. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, te engrandeço, te exalto, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Usa a minha vida conforme a Tua vontade, Senhor. Que essa palavra, Senhor, que Tu colocaste no meu coração, possa chegar, Senhor, aos corações que estão ouvindo nesse momento, Senhor, como uma semente que venha germinar, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, porque eu só sou um instrumento, Senhor, usado, Senhor, pelas Tuas mãos, Pai. Por isso eu já te agradeço e te engrandeço em nome do Teu Filho Jesus. E você aí do outro lado possa dizer amém. Amém? Eu vou estar aqui lendo lá em 1 Samuel. Você aí da sua casa possa estar abrindo sua Bíblia. Lá em 1 Samuel eu vou estar lendo alguns versículos rapidamente para estar fazendo uma conclusãozinha e sendo bem objetiva. Tá bom? Lá no capítulo 1, versículo 2. Diz assim. Vocês estão me escutando bem? Pronto, certo. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem na sua cidade de ano em ano e adorava e sacrificava ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os 2 filhos de Eli. Vamos pular agora lá para o 5. Diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal ao teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos lá para o 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benigno, atentes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrareis, e da tua serva te não esquecesse. Mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Vamos lá para o 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Isso foi Ana falando ao servo Eli. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. No 17. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Que lhe disse. E disse a ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu o seu semblante, já não era mais triste. O 19. E levantaram-se da madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela.
No 20, né, tem a conclusão. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho chamado Samuel. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, essa Ana, ela foi a primeira esposa, né, de Eucana. Mas o que acontece? Ela é estéril, não podia dar filhos a ele. Eles tinham uma condição já até boa, mas ela tinha tudo, mas ela não poderia ter filho nem dar filhos a ele. Então, o que ele fez? Teve uma segunda esposa. E nessa segunda esposa, deu muitos filhos a ele. E de acordo com o que a gente leu aqui, acredito eu que 10 filhos já, né? Ele já tinha esses filhos. E Ana ali, ela sofria muito com isso, porque ela desejava muito ter esse filho. E a outra esposa, ela ficava assim, maltratando Ana, de todas as formas, porque Ana não poderia dar filhos, né, a Eucana. E ali, mesmo assim, o que eu acho lindo nessa história é que ela, nenhum momento, ela fez birra, ela brigou, ela teve algum ato assim de ignorância para com a outra esposa e nem para com seu marido. Tanto é que aqui no versículo 8, ele diz assim: Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Né? Então ele achava que ele era suficiente para Ana. Só que o desejo de Ana era muito maior, ser mãe. Né? E ali ela chorava muito. E ano em ano, Eucana, ele ia ao templo de Eli, né? Para agradecer ao Senhor, e levava toda a sua família para agradecer ao Senhor e para levar oferta ao Senhor, né? E Ana, num ano desse, ela pegou e foi ao templo orar ao Senhor, porque ela já estava com o coração muito angustiado, muito tempo, muito sofrimento. E mesmo ali, num lugar de tanto que você vai se refugiar no Senhor, ela ainda encontrou algo para afrontá-la, né? Quando o sacerdote Eli diz ali a ela que ela parecia que estava embriagada. Eu acho pela aflição dela de coração, onde ali ela chorava ao Senhor sem cessar, porque ela estava atribulada, a palavra diz, o seu coração, ela chorava muito ao Senhor. E ali o sacerdote pensou que ela estava embriagada, e ela não estava embriagada, ela estava ali se entregando o seu coração ao Senhor, o seu pedido ao Senhor. Depois, aí o que ela diz até a Eli? E ela não foi em nenhum momento malcriada com Eli, né? Mesmo assim, ela teve ainda doçura, né? O interessante é que em nenhum momento, porque muitas vezes, amada, quando acontece algo em nossas vidas, a gente costuma murmurar, costuma reclamar dos nossos filhos, em vez de buscar a face do Senhor, em vez de orar ao Senhor, né? E aqui no 15, diz assim: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Então aqui ela nem contou a ele porque ela estava atribulada, ela contou a quem podia resolver todas as coisas, que foi ao nosso Deus. Ela foi orar ao nosso Deus, né? E ali ela respondeu assim: e o sacerdote dizendo: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, ainda ela falando para Eli, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Então, quando Eli falou aquilo ali, foi na hora, eu creio assim que ela sentiu de Deus, né, que ali o Senhor ia conceder o desejo do seu coração, a sua petição. Tanto é que eu creio que quando Eli, né, falou aquelas palavras de bênção sobre a sua vida, ali eu creio que saiu aquele fardo que ela estava sentindo, aquela angústia no seu coração, e ela tinha certeza que o Deus de Israel ia conceder a ela o que ela mais queria, que era o seu filho. E ali ela fez um voto ao Senhor, né, que quando ela tivesse aquele filho, ela ia, depois de desmamar, ia entregar ao Senhor. Ela recebeu do Senhor e ia devolver ao Senhor, consagrando ao Senhor aquele menino.
né? E isso é tremendo, amados. Quantas vezes, né, na vida da gente, um filho da gente, ou a gente não tem o costume de, quando fica gestante, ou até antes, como Ana, né, de consagrar tudo ao Senhor, orar ao Senhor, entregar e pedir e chorar sem murmurar, sem reclamar, né? Então, a Ana, ela passa um aprendizado muito grande para a minha vida e para a sua vida, né? Quando ali ela clama ao Senhor verdadeiramente e o Senhor ouve a minha e a sua oração, amados. Quando a gente clama ao Senhor, principalmente uma mãe, nós mães devemos ser uma mãe intercessora para os nossos filhos, né? Aquelas que ainda não são mães, consagre seu útero ao Senhor, já consagre seu filho mesmo antes dele nascer. Aquelas que têm filhos pequenos, consagre ao Senhor, porque a educação do filho Deus deu para mim e para você, mas não é só educação de dar escola, alimento, não, mas apresentá-lo em oração diariamente, apresentá-lo o seu futuro, o seu cônjuge futuramente, a sua saúde, né? Nós como mãe, a gente somos uma eterna intercessora dos nossos filhos. Nunca vamos ser. Você imagina a felicidade de Ana quando ela entregou ali ao seu filho, ao Deus Altíssimo, a quem ela tanto tinha um coração agradecido pelo que Deus tinha feito e ela servia, e ver que seu filho caminhou nos caminhos do Senhor. Né? Ele foi profeta, ele foi um grande homem. E eu ainda digo mais, amados, quando você ora ao Senhor, o Senhor não só faz o que você pede, não, ele dá além. Porque a palavra de Deus diz que ela não só teve um filho, ela teve outros filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Deus dá além. Se você ora pelo seu filho, pela saúde, ou pelo emprego, ou pelo futuro, a faculdade, Deus dá além, amado, do que você pede. Basta você ser intercessora dos seus filhos. Infelizmente, o que a gente vê? Muitas vezes as mães não querem nem tomar conta dos filhos, amados. Muitas vezes quer jogar na escola e a escola que tome conta. A gente não quer ter essa responsabilidade. Só que a responsabilidade Deus deu para mim e para você que somos mães. Ele nos deu para a gente tomar conta, educar, ser intercessora deles e apresentar sempre ao Senhor. E, como a palavra diz, né? Ensina o caminho ao teu filho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desviará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que possamos ser intercessora do Senhor. E aqui eu coloquei alguns pontos rapidamente, que eu sei que... Por isso que eu estou correndo, viu, mas... Diz assim, eu quero que você que está em casa, abra lá em Marcos 11, 24. Amém? Marcos 11, 24. Diz assim, Jesus nos diz, tudo o que você pedires em oração, creia que já o receberam, e assim lhe sucederá. Amém? Então você tem que orar com fé, amados, crendo que o nosso Deus, ele pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer pelo seu filho. Se seu filho agora está nas drogas ou se ele está dando algum problema, ore ao Senhor, peça a direção. Muitas vezes seu filho é adolescente, está dando problema, muitas vezes ele quer chamar a nossa atenção. Peça sabedoria a Deus, ore ao Senhor, Senhor, me mostre, Senhor, como eu posso proceder com o meu filho. E o Senhor lhe mostra como ele fez com Ana. Amém? Quando ela orava ali sem cessar o Senhor para conseguir a sua graça, que era o seu filho. E lá em João 16, 23, diz assim, Jesus assegura, eu lhe asseguro que meu Pai lhe dará tudo o que pedires em meu nome. E quando você orar ao Senhor, você ore sempre assim, seja feita a tua vontade, Jesus. Oro em nome de Jesus. Ore em tudo em nome de Jesus. Amém? Porque esse nome, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aí eu botei também aqui no quarto ponto, né? Lembre que Deus confiou a nós a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. É como eu acabei de falar.
né? Nossa responsabilidade. Não é da escola, não é do tio, não é da avó. É minha e sua que Deus vai cobrar de mim e de você essa responsabilidade. Quem sabe esse momento de nós ficarmos em casa com os nossos filhos, possamos aprender mais sobre eles. Podemos compreender mais a eles, né? Porque eu tenho vivido isso aqui na minha casa, eu creio que vocês também na sua casa, né? Então, se seu filho está no hospital, ore, clame o Deus Altíssimo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele pode fazer todas as coisas. Devemos ser mãe intercessora dos nossos filhos, sempre, amados, sempre, sem cessar. Quando você for avó, você vai continuar orando, e ainda por eles e pelos netos, viu? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Espera que eu estou com a filhinha aqui. Ore por várias coisas e seja objetivo nas suas orações específicas ao Senhor. Diga, por que você está orando? Pela saúde do seu filho, ore pela saúde. Pelo futuro dele, ora pelo futuro dele. Seja bem objetiva com o Senhor. Saiba orar com sabedoria a respeito do seu filho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nesse Dia das Mães, nós, mães intercessoras dos nossos filhos, amém? E a nossa maior alegria, acho que foi então no Ministério da Mulher que eu li essa frase, eu achei muito interessante, né? Que o nosso maior presente, o Dia das Mães, é ver nossos filhos com saúde, né? Verdade? Então, essa é a nossa maior alegria. E do que possamos estar continuando orando pelos nossos filhos, pelos colegas dos nossos filhos, pelas futuras esposas ou esposa dos nossos filhos. Porque quando a gente ora pelos colegas do nosso filho, pela faculdade, pelo gestor ou alguma pessoa próxima aos nossos filhos, a gente também está protegendo o nosso filho, né? Das más influências, porque Deus está ali olhando e Deus escuta uma mãe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque temos passado experiência assim. E para finalizar, eu quero orar com você, uma oração. E nessa oração, eu vou colocar os meus filhos. Mas eu quero que, quando eu estiver orando, você fale em voz alta o nome do filho de cada um. Amém? É uma oração. E sempre quando você for orar, coloque palavras da Bíblia nas suas orações, consagrando ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, em nome de Jesus. Diz assim: dou-te graças, Senhor, porque conheces os teus planos para Arthur e Kathleen, planos que visam a prosperidade dele e não seu mal, que dão a Kathleen e Arthur a esperança de um futuro. Oro para que Kathleen e Arthur não ande no conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Oro para que o prazer de Kathleen e Arthur esteja na lei do Senhor e que nele medita de dia e de noite. Jeremias 29:11, Salmo 1. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então faça sempre essa oração ao Senhor sem cessar, sem ter preguiça. Sempre ore objetivamente pelos seus filhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero que essa mensagem possa ter ficado no coração de cada um e que possamos ser como Ana. Não murmurar nunca, amados. Não murmure do seu filho, não. E nem jogue palavras de maldição para ele, mas de bênção. Amém? Apresente ele sempre ao nosso Deus. Louvado seja o nome. Não importa a idade que eles tenham ou o que ele esteja fazendo. Aos seus olhos, muitas vezes, aos seus olhos humanos, não tem jeito, Senhor. Tem jeito sim. O seu Deus tem jeito sim, porque Deus, Ele ouve a minha e a sua oração. Minha filha está complicada em casa. Peça sabedoria a Deus. Senhor, como é que eu faço para chegar nela? Senhor, me ajuda. E é dessa forma, amados. E assim a gente vai. Isso é uma mãe ser uma mãe intercessora. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Pati. Louvado seja o nome